Olá, meus amigos, minhas amigas, sou o professor Luiz Antônio de Carvalho, com muito prazer, muita satisfação, vamos para mais uma grande aula, mais uma aula lá do capítulo 3º, que é um dos capítulos mais importantes que nós temos para o estudo de legislação de trânsito, com certeza, sem medo de ser feliz em afirmar que o capítulo 3º é o campeão de questões de prova de concurso. Por quê? Porque aqui irão ditar as normas gerais de circulação e conduta, claro, né? Se você desrespeitar uma norma dessa, você vai cair lá nas infrações, por exemplo, né? E dada a importância desse capítulo, resolvi aí montar a estratégia de falar cada aula de um assunto específico. Por exemplo, esta aula nós iremos trabalhar aí o tema-chave, né, principal, assim vou dizer, operação de carga e descarga, previsto no artigo 47 e 48 do CTB, ok? Então vem comigo, vamos lá, né? Vamos começar essa aula. Artigo 47, preste muita atenção nessa aula, mas muita atenção mesmo, porque tem umas pegadinhas aqui que pode tentar confundir você. Quando proibido o estacionamento na via, tá? Ó, quando proibido o estacionamento na via. Quando falamos que é proibido o estacionamento na via, nós estamos nos referindo qual sinalização, qual placa? Essa aqui, né? Então, olha aí, quando proibido o estacionamento, ó, proibido estacionar. Essa placa aqui, ela sinaliza a seguinte informação, né? É proibido estacionar, mas você pode efetuar a famosa parada. Ótimo, né? Ó, a parada deverá se restringir-se ao tempo indispensável para embarque ou desembarque de passageiros. Vem comigo. Então é o seguinte, o que acontece? Enquanto você tiver, né, você está com passageiro, você está, por exemplo, você está com as suas crianças no carro, você vai levar as suas crianças na escola, né? E aí você vai ter que fazer o desembarque, né? Aí na frente da escola você encontra com uma placa dessa. O que significa essa placa? Você não pode estacionar, mas você pode o quê? Parar. Você pode efetuar uma parada para o embarque e desembarque de passageiros, tá? Esta regra aqui, muita atenção, é para passageiros. Para mercadorias, a gente vai falar daqui a pouco, no parágrafo único, ok? Então é o seguinte, o que está colocando aqui? Está colocando uma regra. Para parada, você tem que ter essa placa aqui, tá? De proibido estacionamento. Deverá restringir ao tempo indispensável para o embarque ou desembarque de passageiros. Ou seja, o legislador falou do tempo, então vapt-vupt, né? É o tempo indispensável, desembarque e o quê? Porque aí, qual que é a ideia? Você fez a parada, desembarcou, embarcou, tchau, vem outro e assim por diante para o fluxo da fluxo, né? Critérios: desde que não interrompa ou perturbe o fluxo de veículos ou a locomoção de pedestres. Então está aqui para vocês, né? Então você está aí colocando o dispositivo. Ou seja, né? Você pode fazer esse embarque e desembarque, né? Nessa situação, na placa de paradas, né? Ou na placa de estacionamento. Professor, por que é importante? Isso aqui é importante. Então, embarque e desembarque, você pode ocorrer tanto na placa, tanto na situação de parada, quanto de estacionamento. Professor, o que vai diferenciar uma da outra? O tempo. Vem comigo, vamos ler o anexo único, né? A imobilização do veículo com a finalidade pelo tempo estritamente necessário para efetuar embarque ou desembarque de pessoas, né? Então aí para você, ou seja, transitória. O estacionamento, imobilização de veículos por tempo superior ao necessário para o embarque ou desembarque de passageiros. Ou seja, no estacionamento, tá? Você vai desembarcar, fechar o carro e vai embora, né? Então a diferença entre uma é o tempo. Bacana? Então esta é a regra para passageiros, né? Então o embarque e o desembarque de passageiros, em via de regra, pode ocorrer tanto em situação de estacionamento, esta placa, quanto a situação de parada, né? Agora, se você estiver, né, numa situação com essa placa aqui, tá? Essa placa aqui, ó, ok? Significa dizer o quê? Significa dizer que você não pode estacionar e não pode parar também, né? É proibido. Então, nessa situação, você não poderá, ok? Você não poderá fazer o embarque ou desembarque de passageiros. Tudo bem. Bacana, entenderam? Fechou, tá. Agora, né, em relação a mercadorias, né?
ou seja, operação de carga e descarga. Só por outra informação importante para vocês, né? Para pessoas, a gente chama o quê? Embarque e desembarque. São pessoas, né? Passageiros, né? Agora, quando você transporta mercadorias no veículo, né? Como é que você fala? Operação de carga ou descarga de mercadorias, né? Então vem comigo aqui, parágrafo único, né? Parágrafo único. A operação de carga ou descarga, tá? Operação de carga ou descarga será regulamentada pelo órgão ou entidade de circunscrição sobre a via e é considerada estacionamento. Tá? Ou seja, operação de carga e descarga de mercadorias é considerada estacionamento. Moral da história. O entendimento aqui do parágrafo único do artigo 47. Significa dizer o seguinte, que você está lá, você é motorista do caminhão da Coca-Cola, né? Esse motorista do caminhão da Coca dá muito dor de cabeça, né? Então o cara é o seguinte, o cara vai ter que fazer uma operação de carga e descarga do caminhão de Coca, né? É o seguinte, ele poderá fazer essa operação, tá, de carga e descarga nas vias onde o órgão, por exemplo, municipal de trânsito fez a devida sinalização e colocou ou essa placa de parada ou essa placa de estacionamento. Qual que é que está se referindo aqui? Está se referindo a essa aqui. Olha aí, ao estacionamento. Entenderam, gente? Ou seja, o artigo 47 do Código de Trânsito Brasileiro, ele tratou a situação de pessoas diferente da situação de mercadorias. No seu caput do artigo 47, ele fala, né, na situação de parada, ou seja, essa placa aqui, onde não é proibido estacionar. Não é proibido estacionar, mas é permitido o quê? Mas é permitido você parar e fazer o desembarque e embarque de pessoas. Bacana, né? Aí o legislador, lá no parágrafo único, ele falou, opa, para aí, tá? Nas situações de carga e descarga, só pode ocorrer aonde, né, um exemplo, município, né, o órgão lá, o órgão executivo, o órgão rodoviário do município fez a devida sinalização da via e onde ele está permitindo uma aplicação dessa placa que é proibido estacionamento. Isso que está escrito aqui, né? Ah, professor, tudo bem, mas por que tanto mistério, cara? Porque isso aqui é um assunto muito delicado, né? Nós já estudamos isso aqui. Tá? Lá atrás, né, nós já estudamos lá atrás, eu não aprofundei lá atrás esse assunto de forma de propósito para a gente aprofundar nesta aula específica de operação de carga e descarga, também desembarque e embarque de pessoas, né? Nós vimos lá, quando a gente falou na sinalização, tá? Lá no artigo 40, que é o seguinte, ó, o uso de luzes em veículo obedecerá às seguintes determinações. Uma grandiosa aula essa aqui, né? Ele é sinalização, luzes, né? Vem comigo aqui, né? O condutor manterá acesas à noite as luzes de posição quando o veículo estiver parado, a fins de embarque ou desembarque. Vão comigo. Embarque ou desembarque. Está se referindo aqui a pessoas. Olha aí. Tá? De passageiros e carga e descarga. Aqui está se referindo a mercadorias. Fechou, né? Ok. No artigo 47, no caput, 47 caput, ele diz que, olha só, né, o embarque e o desembarque das pessoas, ela se dá-se-á através de parada. Ou seja, né, nessas duas situações aqui, né, parada ou estacionamento. Ok? Claro, isso aí pode estacionar, desembarcar as pessoas, você pega e sai com o seu carro. Aqui, né? Aqui, está falando o quê? Mercadorias. Só que na mercadorias aqui, tá? No artigo 40, desculpa, artigo 47, parágrafo único, ele fala claramente em situações de estacionamento. Tá? E
aqui no artigo 40, inciso 8º, ele fala em situações de parada. Só que aí ele fala, né, parada, se à noite vai ter que ligar a luz de posição, né? E aí, professor? Cara, uma baita contradição, né? Uma baita contradição, né? E aí, esse assunto aqui não é um assunto de agora, é um assunto já antigo, tá? Toda vez que eu vou gravar um curso bem especial de trânsito, dar uma aula de trânsito, eu gosto de revisar todo o meu conteúdo, eu gosto de fazer uma pesquisa do que está acontecendo aí no Brasil, no mundo sobre o assunto. Fiz uma pesquisa detalhada, né? O que acontece? Claro, isso aqui é uma incoerência, né? Isso aqui é a primeira grande incoerência que nós identificamos no Código de Trânsito. Ora, como que lá no artigo 47, parágrafo único, ele fala em estacionamento, tá? E aqui, no 40, inciso 7º, ele vem falar em parada. Aí, fazendo uma pesquisa, pesquisando os códigos de trânsito anteriores, né, nós identificamos o seguinte, que nos antigos códigos de trânsito, né, o artigo 47, parágrafo único, ele falava também de parada. Ele se referia também de parada, né, parada do veículo no sentido de carga e descarga de mercadorias, né. E aí, fazendo uma pesquisa também aí dos outros nossos grandes mestres aí de trânsito no Brasil afora, é unânime o pessoal falar o seguinte, que eles acham, né, que houve o quê? Um erro aí, tá? Um erro aí do legislador, tá? Houve um erro do legislador. Então, o grupo aí, eles entenderam o seguinte, que houve um erro do legislador, e lá no artigo 47... Olá, meus amigos, minhas amigas, inicialmente eu peço licença a vocês, mas esse vídeo é um vídeo demonstrativo do nosso site Lá Concursos, com a intenção das pessoas, nossos futuros alunos, conhecerem a nossa metodologia e conhecerem, claro, a qualidade do nosso curso. Você quer fazer esse nosso curso completo, atualizado, ponto a ponto, curso bastante enxuto, um curso que eu tenho certeza absoluta, se você estudar pelo nosso material, no nosso material irá constar 100% de sua prova. Pode ter certeza disso. Sabe quanto que está o investimento? Parcela única de apenas, olha aí, R$ 149,90. Vai lá, investe lá um pouco no seu conteúdo. Eu sei que aqui na internet, no YouTube, é de graça, tudo bem, a gente coloca esse vídeo aí sem problema nenhum, mas quer estudar, quer ter uma coordenação, vem fazer parte do nosso Personal Coach, que eu estudo em regime de metas. Aqui não são todas as aulas, não, lá tem outras aulas importantíssimas. Tudo bem? Então venha estudar com a gente, tem um link de matrícula aqui, qualquer coisa você pode entrar em contato com a nossa central de atendimento. Eu espero vocês aqui na Lá Concurso. Forte abraço, fique com Deus, tchau, tchau.